Salve, galera! Professor Tomil na área. Na aula de hoje, vamos falar sobre derivação implícita. Muito bem, vamos nessa. Antes de falarmos da derivação implícita propriamente dita, a gente precisa introduzir os conceitos de funções definidas explicitamente e funções definidas implicitamente. As funções na forma explícita são aquelas em que o y está isolado e do outro lado da expressão nós temos os termos em função de x. Ou seja, é um formato que a gente já vem trabalhando, que é muito comum no estudo de funções. Vejam só aqui, ó, deixei em destaque o y isolado e a gente com isso consegue definir o tipo de função. Isso aqui é uma função de segundo grau. Menos 3x² mais 14. Porém, esta mesma expressão definida na forma implícita, vejam só aqui ó, a definição, ó, a gente tem os termos x e y misturados em um dos lados da expressão. Não precisaria necessariamente estar igual a zero, mas não existe o y isolado. Então a gente consegue, né, deixar o zero de um lado da expressão e do outro lado tem os termos em função de x e os termos que tem y todos misturados. Ok? Não tem o y isolado. Então essa aqui é a forma genérica de definir, né, uma função na sua forma implícita. Aqui temos um outro modelo de função explícita. Vejam só, o y isolado e é uma função racional. Do lado de cá, todos os termos com x. E aqui nós temos essa mesma função, escrita na sua forma implícita. Vejam que necessariamente não tem o zero aqui, né? Mas se eu passasse esse x para lá, ficaria igual a zero, ajustando, né, ao modelo padrão aqui de função implícita. Mas notem, ó, que o y não está isolado, e ele tem dois termos aqui. Nesse caso de cima, para eu ter a função explícita, é fácil, ó, isolo o y aqui, passo o menos 14 para lá e o 3x² para lá, eis que surge já a função de segundo grau. Aqui eu já precisaria colocar o y em evidência, para depois então passar o termo que ficou aqui multiplicando o y, dividindo para o lado de lá. Então já tem um ajustezinho algébrico aqui para fazer. Mas aqui está a função escrita na forma implícita. Ok? Aqui nós temos uma outra função na forma explícita. Nota que são duas funções, né? Uma com mais e uma com menos, são duas funções. E a sua forma implícita é essa que vocês estão vendo aqui, ó, né? A palavra implícita significa que aquilo que está sendo referenciado, que é a função, está contido, não está expresso formalmente, não está declarado. Aquilo fica subentendido. Então a função na forma implícita, a função fica aqui subentendida. Ela está ali. Então, para a gente ter a função na forma explícita, que é aquela que é clara, que está explicada, que você vê o y isolado, aqui a gente tem que fazer o procedimentozinho algébrico. Passar o x para lá, depois passar o quadrado em forma de radical, ou mais ou menos. Tá? Então, implícita é porque a função está ali contida, mas não está declarada, não está tão visível. Ela está subentendida. E explícita, ela está escancarada, é claro de ver a função. Vejam só o y isolado. Em especial, esse modelo que aqui temos, vejam só, ele não é uma função. A gente diz que essa expressão aqui é uma equação de circunferência, em caso particular, de raio 3. E esse termo aqui é sempre o raio ao quadrado. Então, se você tirar a raiz, você vai ter que o raio é 3, porque aqui seria 3 ao quadrado. Então, veja só, é uma circunferência centrada na origem com o raio 3. Ela não é uma função, mas as funções que representam ela estão implícitas nela, que são duas nesse caso, olha só que interessante. Uma maneira de comprovar que ela não é função é de olhar o seu gráfico. Se você passar uma linha vertical aqui, ó, nessa região que eu estou indicando agora, né, uma linha vertical, você vai ver que essa linha vertical corta o gráfico duas vezes. E a gente sabe que nessa linha aqui, vertical, houve dois cortes, significa que o x correspondente a essa linha tem dois valores de y. E isso não é função. É uma função para cada valor de x, um único y. Certo? Mas esta equação de circunferência tem implicitamente essas duas funções. Tanto é que aqui estão elas. A positiva, tá vendo? Eu chamei aqui de y1, né, com sinal positivo, não foi escrito. É a parte de cima. Notem que é uma meia circunferência, né? Que está lá, de raio 3. E aqui tem o menos, vejam só aqui, eu chamei de y2, é justamente a parte que está embaixo. Juntando essas duas, a gente tem aquela que está lá.
Então aqui é um belo exemplo de uma equação que tem implicitamente duas funções. Certo? Temos funções definidas de forma implícita ou definidas implicitamente, que é fácil de você verificar aqui, ó. Aqui está o y, aqui está o y, né? Estão misturados de um lado só, que a gente não consegue visualizar rapidamente a função que está ali implícita, porque existe um certo custo matemático, um trabalho, para tentar juntar esses dois valores de y aqui, então escrever a função com y isolado. Aqui nós temos uma outra função, ó, tem um gráfico muito simpático, é um gráfico da família das rosáceas, né, de rosa mesmo. E vocês notem que aqui eu tenho um produto notável cubo, eu tenho que abrir esse produto notável, abrir esse produto notável quadrado, eu tenho vários termos com y aqui, e juntá-los para deixar eles em destaque de um lado só da expressão é muito custoso. Então, em certos casos, em certas expressões, o y pode ser muito trabalhoso, ou quando isso for muito custoso, a gente chega a dizer até que é impossível. Em alguns casos, realmente é impossível. Mas se ele for muito trabalhoso, é comum que a expressão fique no seu formato de função implícita. Esse caso em especial eu coloquei porque ele tem aqui uma saída, né? Existe a forma polar, que é aquela que você transforma as coordenadas cartesianas x e y em coordenadas polares, que em vez de x e y, abscissa ordenada, ele tem um raio, que é uma distância da origem, e um ângulo, que vocês podem ver aqui, ó, raio e ângulo. E aí essa expressão que está aí fica representada por uma função polar, mais fácil de a gente interagir com ela. Mas esse não é o objetivo desta aula. O objetivo desta aula é a derivação implícita. Bom, já definimos o que é uma função explícita, que é o caso que a gente mais tem trabalhado, e o que é uma função implícita, que são aqueles casos em que um y está misturado lá no meio da galera, junto com as outras variáveis e termos da função. Então, o que é a derivação implícita ou diferenciação implícita? É aquela maneira que a gente vai usar para determinar a derivada de uma função diretamente da sua forma implícita. Principalmente naqueles casos que a gente viu que as funções não podem ser escritas na sua forma explícita. O termo aqui não pode estar entre aspas, porque às vezes ela pode ser escrita, mas é um trabalho muito custoso que não vale a pena. É muito mais fácil derivá-la do jeito que ela está na sua forma implícita. Aqui nós temos mais dois exemplos de funções implícitas que não valeria a pena, ou que até não daria de escrever na sua forma explícita, ou seja, isolar o y. Notem nesse primeiro exemplo aqui, ó, que eu tenho um y dentro do ângulo do seno. Se fosse só esse termo aqui, ok, mas eu ainda tenho o y aqui fora e do lado de cá, e é muito difícil realizar esse processo de juntar todos os y's. Esse caso aqui também nós temos um y no logaritmando. E aí juntar esse y com esse que está aqui e mais com esse que está aqui é um trabalho muito custoso. Então a gente acaba dizendo, às vezes até exagerando, né, que é impossível. E aí para calcular a derivada, por exemplo, dessa expressão e dessa, a gente vai fazer a derivação implícita. Vamos a um exemplo então. Derive implicitamente essa expressão que a gente viu em slide anteriores, que é uma circunferência de raio 3, e vamos derivar ela em relação à variável x, que é o que a gente tem feito até então, né? Derivar sempre em relação à variável independente, que é a variável x. Claro que pode ser outra variável, t, né? Mas a gente costuma usar a variável x, que é o caso que a gente mais tem aí. É o padronizado, vamos dizer assim. Então, beleza. Aqui está a expressão. Temos aqui a regra da derivada da nossa tabelinha que vamos usar, né? Uma função elevada a um expoente numérico. Esse expoente numérico vem para frente, expoente real vem para frente. A gente subtrai um expoente. E aqui atrás o linha, notem, o linha é a derivada da base dessa potência. Então, ok. Vejam só, a gente vai derivar todos os termos. De maneira mais formal, a gente deriva os dois lados da expressão. A gente faz isso também quando a função está escrita da forma explícita, só que a gente quase não percebe isso. Então, vamos derivar em relação a x, a derivada de x ao quadrado, o 2 vem para frente, tira um do expoente, fica x, e esse cara aqui atrás, ó,
U' é a derivada da base. Olha, pessoal, a base é só x. A gente sabe que a derivada de x, né, função de identidade, é 1. Então a gente já nem mais escreve aqui, fica meio que direto. 1 vezes o que ficou, fica o que ficou, certo? Agora vamos derivar o y², mesma coisa. Ó. É uma função elevada a um expoente numérico, um número real. O 2 vem para frente, fica 2y, tal qual a gente está vendo aqui, mas agora aparece o y'. Por que aqui temos o y'? Porque na variável x, que é a variável que está sendo derivada, a gente sabe que a derivada de x é 1. Mas a derivada de y é uma função que nesse momento aqui ó, não está visível, ela está implícita. Então eu não posso dizer que é 1. Até porque a gente viu nos slides anteriores qual é o valor de y de verdade dessa expressão aqui, né? Que a gente isolou. Certo? Então você não pode colocar. Como você não sabe qual é exatamente, ou em tese você não sabe, eu não saberia qual é a função y, você coloca assim, então tá, vai ser a derivada dela, ó, y'. A gente já faz isso na forma explícita, mas como ele está isolado, a gente quase não se dá conta disso. Notem, pessoal, que a nossa tabela aqui ó, também faz isso. Ó. Eu vou derivar esse lado y'. Eu vou derivar esse lado, olha só. Lá atrás tem o U', que é a derivada da base. Aqui a base é y, a derivada de y'. Esse aqui é o pé da letra aqui, ó. Se eu trocar esse y aqui na frente por outra coisa e botar o y no lugar do u, aqui atrás vai ficar y', tal qual como está aqui. Legal? Muito bem. Esse é o passo mais crítico do processo de derivação implícita. Agora, vocês podem notar que eu deixei em destaque o y', é só isolar o y'. E é sempre assim. Na primeira linha, a gente deriva toda a expressão em relação à variável x, depois é só isolar o y', que é justamente a derivada de y. Passamos o 2x para o lado de cá. A derivada de 9 é 0, né? Não havia comentado. A derivada de 9 é 0. Passamos o 2x para cá. Agora isolamos o y' e o 2y passa dividindo. A gente pode simplificar os dois, e temos aqui a derivada desta função. E a gente não precisou escrever ela na forma explícita. A gente derivou do jeito que ela estava aqui. E com um pouquinho de confiança no processo, vocês podem ver que é relativamente simples para alguns casos. Um detalhe novo é que a derivada aqui, ó, ela está escrita em relação às duas variáveis, tanto ao x quanto ao y. Isso é muito comum acontecer no processo de derivação implícita. Certo? Mas como o objetivo é entender melhor isso, vamos fazer um comparativo de derivação com essa expressão na sua forma explícita. Então a gente primeiro precisa isolar o y. Vamos nessa. Deixei o y do lado de cá, passei o x² para lá. Ok. Agora esse quadrado passa para lá, em forma de radical, ou mais ou menos. O mais ou menos é porque o quadrado veio para cá, não porque eu vou tirar a raiz. Até porque a raiz não foi extraída, ela está aqui. Tá? O mais ou menos é porque o expoente passou para lá. Tá? E aqui o expoente permite o y com valores positivos e negativos e o radical não. Então aqui está a função com o y isolado, mas ela não está pronta para ser derivada pelo processo tradicional. Eu preciso tirar o radical, porque na nossa tabela de derivadas não tem radical para esse tipo de função. Então o que a gente faz? Agora sim, transformando o radical em expoente fracionário. Agora a função está pronta para ser derivada. E qual é a regra que a gente vai usar? Essa mesma que está aqui. Só que agora a função u é 9 menos x². Tudo isso aqui elevado a um valorzinho meio, que faz o papelzinho do a que ali está. Derivando agora, deixei em destaque aqui, ó, a gente está derivando esse lado e aquele. Ó. A derivada de y é y', assim como a derivada de u é u', quando a gente não define quem é u. Então o y', o meio vem para frente multiplicando, mais ou menos não interfere, permanece ali. Tira um do expoente, e aqui atrás, olha só, é a derivada da base aqui, ó, da base da potência, a derivada de 9 menos x². Derivada de 9, 0, não escrevemos. Derivada de x², 2x, o menos está ali. Não tem símbolo aqui, então é multiplicação. Agora a gente pode simplificar esse 2 com esse 2, que é tudo multiplicação, né? E aí esse x que está aqui, eu trouxe ele para frente e deixei aqui.
Aqui está a derivada, né? Mas esse aspecto que está aqui não é tão comum para a gente deixar um expoente negativo, né? Vamos fazer o seguinte, expoente negativo, para ele virar positivo, a expressão se inverte no seu formato fracionário. Está em cima, vem para baixo, o expoente troca de sinal. O x ficou aqui em cima e o expoente trocou, como eu já havia dito aqui. E agora o expoente meio pode voltar para a radical, e agora nós temos a derivada tal qual como a gente gostaria. Esta é a derivada partindo do processo que a gente já conhece na forma explícita da função. Mas vejam só, pessoal, a derivada ficou diferente do que está aqui. Ela ficou diferente apenas na maneira de se apresentar, porque aqui ela está definida para x e y, para as duas variáveis. E se vocês notarem que ela só está definida para a variável x. Tem como fazer essa ficar igual àquela? Tem. Daqui para lá não é usual, mas aqui para cá a gente consegue. Notem que no meio do caminho, olha o que aconteceu. A gente isolou o y. Tá vendo? Então, isolando o y, a gente pode substituir esse y que está aqui. Poderia até ser esse formato, mas eu vou pegar esse. E substituir aqui embaixo. Olha só, substituindo a expressão aqui que eu chamei de asterisco, né? Nessa que está aqui, é só trocar o y aqui embaixo. Então, olha só, o x está em cima. Ele veio com mais ou menos, a gente pode colocar aqui no meio da expressão. Raiz de 9 menos x quadrado ficou exatamente do jeito que está aqui. E aqui nós temos a derivada em função somente da variável x. É sempre que eu consigo derivar uma função na sua forma implícita e fazer essa substituição depois aqui, ó, e ter uma derivada só em relação à variável x do lado de cá? Não, isso não é sempre. Porque tem situações que você não vai conseguir isolar o y, então você não vai conseguir botar ele aqui, ó, e deixar o lado de cá tudo em função de x. Aliás, funções implícitas é muito comum que a derivada tenha as duas variáveis, tá? Nesse caso aqui a gente conseguiu, por quê? Porque essa função dá para escrever facilmente na forma explícita, olha aí, ó. E a gente consegue voltar a substituir, tá? Aqui é um processo comparativo. Notem, pessoal, que para esse caso aqui, especificamente, eu acho mais simples a gente calcular a derivada implicitamente. Olha só, rapidinho, né? A expressão ficou bem enxutinha. Ah, ela depende das duas variáveis. Esse é o único conveniente, né? Se pedir um ponto aqui que der o x, tu precisa colocar aqui o x e achar o y, tá? Mas, ó, aqui a gente tem um processo um pouquinho maior. Beleza? Para essa parte da nossa aula de derivação implícita, ficamos por aqui. Vamos fazer mais alguns exemplos e mais alguns detalhes no outro vídeo. Beleza? Até daqui a pouco.